Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja inundando o coração de todos e todas que irão escutar mais esse podcast nesse mês que se inicia, o mês de fevereiro. Vamos começar a ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, dos versículos 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Guardem bem isso, selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, Abraão veio antes da lei. Abraão recebeu o selo da justiça da fé. Abraão é o pai da fé, porque esta lhe foi imputada por justiça. Abraão, pela fé, se fortaleceu em Deus e se tornou amigo de Deus. É lindo ver como a Bíblia trata Abraão como amigo de Deus. E ele de fato foi amigo de Deus, porque ele andava com Deus, porque ele confiava a Deus. Nós sabemos a história da fé de Abraão, naquele momento tão crucial em que Deus pede uma prova, e a prova foi dar o filho da promessa para o holocausto. E ele foi quase até o fim, quando o anjo falou, não, para. Então, assim, Abraão, ele é surpreendente em sua fé, em sua confiança em relação a Deus, em relação aos seus propósitos. E na mesma carta, só que no capítulo 2, versículo 29, diz assim, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. E olha que quem falou isso foi um judeu, o apóstolo Paulo era um judeu da linha, daquela linha mais rígida, que ficava olhando a lei ali em todos os seus detalhes. E ele diz, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito. É o nosso coração que tem que ser circuncidado. O selo de Jesus tem que estar em nosso coração, assim como a circuncisão lá do Antigo Testamento, no prepúcio de todo filho homem, era o selo de que ele tinha uma aliança com Deus. Agora a nossa aliança não é mais formada desse jeito, a nossa aliança é pelo sangue de Jesus, porque ele é que coloca esse selo no nosso coração, no coração daqueles que creem nele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Lá em Filipenses, também escrita pelo apóstolo Paulo, né, a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo nos adverte para tomar cuidado com a falsa circuncisão. O judeu queria cumprir a lei sem, no entanto, se relacionar com quem é o Senhor da lei. Os religiosos daquela época de Jesus, também os da atualidade, tinham e têm a falsa circuncisão. Só ficam preocupados com dogmas, com regras, mas o seu coração está longe de Deus. Se nos relacionarmos com Jesus, beberemos do seu infinito amor
e seremos pessoas amorosas, seremos pessoas misericordiosas, seremos pessoas cheias de compaixão pelo nosso próximo. É assim que Jesus quer que sejamos. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade e o Espírito do amor. O Espírito de Deus é o Espírito da justiça. O Espírito de Deus é o Espírito da equidade. Nossos corações não podem ficar cauterizados. A lei por si cauteriza os corações. A lei por si só não contribuiu para que os homens fossem santos, como Deus quer que nós sejamos santos. Mas ser santos é estar separado para Deus e estar cheios do amor de Deus. Essa é a lei, estarmos cheios do amor de Deus. A lei por si só nos deixa legalistas, sem misericórdia, sem compaixão, sem amor, sem empatia e, portanto, sem Jesus. Somente pelo amor que podemos ser conhecidos como discípulos daquele que nos amou com um amor que excede todo entendimento. É pelo amor que podemos ganhar almas para o reino. Não é vomitando regras. Não é falando o que as pessoas têm ou não têm que fazer. É o Espírito Santo que convence. Nós só temos que amar. É pelo amor que vamos ganhar almas. É pelo amor que vamos tirar as pessoas das trevas. E o Espírito Santo vai levá-las para a sua maravilhosa luz, mas é pelo amor. É pelo amor que temos que ser conhecidos como sendo discípulos de Jesus e como sendo cidadãos do reino de Deus. Esse reino eterno, esse reino inabalável. Nossa circuncisão tem que ser a do coração, que é a sede do amor. Se nosso coração estiver revestido somente com a lei, porém sem misericórdia, sem amor, corações duros, corações rígidos, seremos pessoas cruéis, maldosas, acusadoras, amargas. Seremos as pessoas citadas em Romanos 3, que é sem temor a Deus e amarguradas. Pessoas cheias de ódio, de violência, pessoas cheias de ressentimentos, pessoas que não perdoam. Seremos, como disse Jesus, sepulcros caiados. Foi assim que Jesus se referiu aos fariseus, ou seja, aos religiosos da época. Sepulcros caiados, ou seja, todo branquinho, limpinho por fora, mas por dentro cheio de podridão, por dentro mortos, porque no sepulcro a pessoa já morreu e já cheira mal. Temos que buscar a justiça de Deus, temos que buscar sermos como Jesus, cheios de amor pelo nosso próximo. Mas o nosso próximo não é necessariamente as pessoas com a qual nos identificamos, porque aí seria bastante fácil, né? Nosso próximo são as pessoas necessitadas de pão, pão material e pão emocional. São as pessoas diferentes de nós, mas que estão sedentas de serem amadas, de serem atendidas. São aqueles, nosso próximo, são aqueles que estão afastados de Deus. São aqueles que foram feridos pelo caminho, feridos pelos religiosos. São aqueles necessitados de afeto e compreensão. São aqueles necessitados de acolhimento e ternura. Temos que ouvir e acolher o necessitado, ou seja, temos que ser ouvidos para aqueles que precisam, temos que ser abraços de acolhimento para aqueles que estão feridos. Não podemos impedir que as pessoas vejam Jesus por causa das nossas regras e dogmas. Há uma canção que o Paulo César Baruch com a Renata
Sara Renata canta, eu acho que a canção é da Sara Renata, que tem essa frase, que eu não impeça ninguém de te ver. Essa tem que ser a nossa oração. Nós não podemos, com os nossos dogmas, impedir que as pessoas vejam Jesus, que as pessoas se acheguem ao trono da graça. As pessoas do mundo não querem saber de dogmas e regras. Elas não precisam disso. Elas precisam de amor. Elas precisam ser ouvidas, acolhidas e aceitas. Não podemos ser a igreja que impede que as pessoas entrem e tenham prazer em estar na igreja para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus, para ter comunhão uns com os outros. E principalmente, como eu disse, ouvir a palavra de Deus, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Temos que ser a igreja do amor, a igreja do acolhimento e da misericórdia. Não podemos ser a igreja que aponta o dedo por nos acharmos melhores que qualquer outro pecador, como se não fôssemos também pecadores que precisam da graça e do perdão de Deus. Todos nós somos pecadores. Lá em Romanos 3 diz isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Somente Jesus, única pessoa que pisou aqui na terra e que não teve pecado. Tirando Jesus, todas as outras pessoas pecaram e, portanto, carecem da glória de Deus e, portanto, foram destituídos da glória de Deus. Então, nós precisamos da graça de Deus em todo o tempo. Minha oração por mim e por você é que nosso coração seja circuncidado pelo amor e que o Espírito Santo possa selar todo o nosso ser com paz, justiça, equidade, bondade, misericórdia e amor. A minha oração por mim e por você é que possamos deixar a religiosidade de lado e que nosso coração que nosso coração não seja cauterizado por uma lei sem a presença do Senhor, Senhor de todas as coisas. E assim sermos conhecidos como os discípulos do amor. Ah, eu quero ser conhecida como sendo a discípula do amor. Minha oração por mim e por você é que jamais impeçamos ninguém de ver Jesus. Que jamais impeçamos ninguém de entrar na igreja para ouvir a palavra vinda do Espírito Santo, que é o Espírito do amor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.